Você sabe qual a capacidade de retorno sobre o seu investimento empresarial? Não? Aguarda aí que a gente te explica. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Freire e vamos gravar hoje o 23º episódio. E o nosso time está completo. Ao meu lado está minha host querida Michele. Oi, Oi, Mi! Laís. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no episódio 23. E também a nossa querida host, Giovanna Maregatti. Oi, Gi. Oi lá, oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui juntas em mais um episódio. Vamos nessa. Episódio bem interessante, por sinal, hein, gente? Vamos falar sobre Muito retorno de interessante. investimento, algo que muito empresário não se atenta, mas a gente está aqui para dar dicas valiosas para vocês. É isso. Bom, então vamos começar. Eu vou dar uma lidinha aqui, né? Mas o que é ROI? O que é ROI, Mi? O ROI, ele é uma sigla que vem de uma terminologia em inglês que, para tradução livre, significa retorno sobre o patrimônio líquido. Ou seja, ele é um indicador, uma métrica que mede a capacidade da empresa de gerar lucros em cima do patrimônio líquido, lucros em cima do capital investido. Então é como você falou no tema, o empresário ele sabe, né, quanto que ele está obtendo de lucratividade em cima do capital que ele injetou na empresa. O ROI, ele é um indicador que calcula isso, a capacidade da empresa de gerar lucratividade em cima do patrimônio líquido. E patrimônio líquido, o que é, né, para você Aham. entender? É, é na verdade, um grupo, né, de contas que fica no demonstrativo contábil, né, no balanço patrimonial da empresa, onde é o ativo menos o passivo, você tem um patrimônio líquido. Então, ou seja, ativo, que são os bens e direitos da empresa, menos o passivo, que são as obrigações a pagar, dívidas a quitar, e aí sobra o patrimônio líquido, que esse patrimônio líquido é capital que o sócio injetou, Investir. integralizou ali na empresa e também a soma dos lucros acumulados durante os anos. Então, daqui a pouquinho eu vou falar mais quando a gente entrar na parte de fórmulas de cálculo. Tá. Você falou sobre ROI, né? Final E. Mas tem o ROI. Qual a diferença de um pro outro? Sim, sim, são a pronúncia é igual, né? Eles são parecidos, inclusive os dois são indicadores, né, que medem a eficiência da empresa, só que eles são diferentes lá. O ROE, né, com final é esse que eu expliquei, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Uhum. O ROI final I, ele é o retorno sobre um investimento. É como se fosse o retorno sobre um investimento específico da empresa. Exemplo, a empresa vai investir numa máquina nova para aumentar a capacidade produtiva dela. Então, ela calcula o ROI para ela saber quanto ela está obtendo de ganho em cima daquele investimento que ela fez numa máquina. E isso vale tanto se você fizer um investimento em uma ação, um investimento para ampliar a empresa, investimento em mais estoque. Então, o ROI, ele te ajuda a você saber se a lucratividade, né, que veio daquele investimento. Porque você sempre investe em algo pensando em ter um retorno positivo, ter um lucro ali. Então, o ROI Sim, basicamente é isso. Eu vou investir em algo para eu ter uma lucratividade, para eu ter um retorno maior sobre aquilo que eu estou investindo. é exatamente isso. E muitas vezes a gente fica pensando, mas como eu vou saber? Como eu vou calcular? Então, tá aí esses indicadores, que é o ROE e o ROI, né, final. E aproveito até para falar do ROA, que é também um indicador correlato a esses, também mede a eficiência, a capacidade da empresa, porém o ROA, ele é um indicador que mostra a capacidade da empresa de gerar lucros em cima do ativo dela. Então, quanto que o ativo da empresa traz aí de lucro, né, de rentabilidade para a empresa. Então, são esses três indicadores correlatos, porém
Tem Cada um umas com a sua função. diferenças. Isso. A gente estava falando no EP da Gi sobre a questão de investir em marketing, né? Porque Isso. muitas pessoas, hoje as pessoas investem mais, mas antes tinha aquele receio, né? Ah, eu vou investir, será que eu vou ter um retorno? E aí, qual a importância, Gi, do ROI para o marketing? Então, depois dessa aula da Mi, né? Já soubemos Gente, exatamente. aulas. Total, né? Já soubemos exatamente a diferença entre ROI, ROE e ROA, né? No caso. E basicamente o ROI é crucial no investimento de marketing. Por quê? Ele ajuda a avaliar a eficácia da estratégia que você planejou no setor de marketing, por exemplo. Então, assim, ele permite que as empresas determinem quais campanhas ou canais serão mais rentáveis. E isso a Uhum. gente consegue otimizar o valor que foi investido. Então, basicamente é isso. Investiu tanto e teve tanto de retorno e foi um ROI positivo, continua que está dando certo. Agora, se for um ROI negativo, já para por aí, já muda a estratégia. Até falei pra Gi, comentei quando a gente conversou um pouquinho sobre o tema, É, aquilo que você falou sobre de fazer teste. testes. É, Então, é você está basicamente isso, investindo, se você viu que tem investindo. uma coisa que está dando, aquela campanha ali está certo, então vamos seguir É, esse caminho. Se exatamente. não está certo, É realoca. bem isso que a gente falou no meu primeiro episódio, né, lá? Sim, A gente conversou bastante disso. exatamente. E como calcular o ROI? Quais aspectos devem ser considerados? A fórmula do ROE, ela é bem simples. Ela é, na verdade, o lucro líquido da empresa dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Então, essa é a formulazinha super simples para o cálculo do ROE. E aproveito até para já deixar a fórmula do ROI e do ROA, né? Deixa para Que nós. o ROI, a fórmula dele que inclusive, né, é o ROI utilizado com final I, né, que é esse utilizado para marketing, que a Gi explicou super bem. E assim, e é importante, é muito legal a gente saber que tem como medir isso no marketing, porque às vezes parece, a gente pensa que pode ser algo subjetivo na empresa, né? Que é Uhum. importante, mas o empresário fica com medo, como vocês falaram. Então, assim, esse indicador mostra isso. E a fórmula do ROI, com final I, ele é ganhos obtidos menos o investimento inicial, dividido pelo investimento inicial vezes 100. E o ROA, né? A fórmula do ROA, que ele é o retorno sobre o ativo, então ele é lucro líquido dividido por ativo total vezes 100. Essa é a fórmula. E por que a fórmula é assim do ROI? Porque ela vai te mostrar, ela vai te dar um resultado para quanto você tem de lucro a cada real investido. Então, exemplo, você dividiu o seu lucro líquido pelo patrimônio líquido, multiplicou por 100, deu 30%. Então, significa que a sua empresa, a cada R$ 1 investido de Mexido. capital próprio, você tem 30 centavos de lucratividade. Então, em resumo, assim, né? Quanto maior o ROI, melhor. Perfeito. Ótimo. E aproveitando até a tua explicação, Mi, quais as vantagens lá? Acho que ela consegue explicar isso para nós, de investir, de ter o ROE como investimento na nossa empresa. Eu listei aqui do ROI, na verdade, que é Isso, do investimento, ROI. né? Sim, sim. Eu fiz aqui uma listinha aqui para vocês, tá? Tomada de decisão embasada em dados. Então, o ROI, ele traz dados eficazes, né, para você saber se aquele investimento está trazendo o retorno necessário. Então, quando você tem informações concretas, fica mais fácil de você identificar se realmente está compensando investir naquilo, se você deve continuar, ou se você pode pegar algo que não está compensando e alocar para esse que está dando certo. Acompanhamento do desempenho. Você pode, com o ROI, acompanhar os seus investimentos ao longo dos anos. Então, você tendo também todos esses dados relatados, você vai conseguir avaliar se está tendo aumento aí de lucratividade. Identificação de investimentos bem-sucedidos e insucessos. Aquilo que eu acabei de falar, o ROI ele traz isso. Então,
o que está sendo bom para você, o que está sendo vantajoso e o que não está sendo, né? O que está sendo um insucesso. Aquilo você já pode deixar de lado e aí investir mais. Comprovação de valor às pessoas, grupos ou entidades que têm algum tipo de envolvimento ou interesse na empresa. Então, por exemplo, você pode demonstrar os investimentos para quem quer investir na sua empresa. Você tem aquelas informações concretas ali. Para quem tem interesse, para os acionistas, por exemplo. Então, você tem informações mais concretas. Otimização de recursos também, porque aí você consegue, aquilo que eu falei, alocar em que está sendo positivo. Tem um planejamento também estratégico, né, para você, a longo prazo, continuar com seus objetivos comerciais, porque está dando certo. E também uma demonstração de responsabilidade financeira. Então, significa que você está comprometido de usar esse recurso de forma eficaz e eficiente, Perfeito, é isso mesmo. né? Você tendo informações, né, tendo algo mais Um concreto, fica mais embasamento, né? fácil de você conseguir saber que caminho você vai seguir. Isso. Acho que é a minha vez de perguntar aqui. Vamos dar uma pausinha, né? Falar um pouquinho das nossas redes sociais. Sempre Sim, bom. vamos. Bom, pessoal, a gente tá aumentando o número de inscritos, mas aí mais uma vez a gente está pedindo para vocês continuarem compartilhando com seus amigos, familiares essas informações, os nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. Não se esqueça, nos siga nas nossas redes sociais, lá tem vários conteúdos legais para vocês. E os ouvintes também, viu, das plataformas de áudio, continuem nos ouvindo, que a gente tem muita novidade aí, vários temas legais para trazer para vocês. Sim. Contamos com vocês. Isso aí. Bom, voltando. Vai para a GS, hein? Eu vou ler aqui. O cálculo do ROI ligado ao marketing é o mesmo usado para medir a capacidade de rentabilidade da empresa? Então, lá, o cálculo é semelhante. Por quê? Ele também mede a capacidade de rentabilidade da empresa, mas ele se concentra nas atividades de marketing. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, temos um evento. Esse evento foi vendido para tal cliente. Esse cliente fez um investimento do evento. Então, assim, dentro disso tem que estar estipulado tudo. Qual fornecedor foi contratado, qual o custo que vai ter o evento. Então, assim, ele tem que estar tudo dentro desse custo para ter um ROI positivo. Então, assim, dá para a gente fazer esse cálculo até antes do evento acontecer e antes até dele ser comercializado. Porque aí você vai ter certeza absoluta se todo o custo vai ser banido, assim, né? Pelo que o cliente vai investir, pelo que o cliente vai pagar. Então, essa é a Ótimo. parte que dá para seguir na área de marketing, assim. E, Mi, existe um ROI ideal? Tem indicador, limitações? Olha, não existe um ROI ideal, né? A gente viu que quanto maior o ROI, melhor. Mas embora não exista um ROI ideal, existem ROI comparativos. Porque a melhor forma de você fazer uma análise do ROI é você comparando com uma empresa de boa lucratividade do mesmo segmento que o seu. Mas aí a gente pensa, né? Mas como que eu vou conseguir saber o ROI de uma outra empresa do mesmo segmento que o meu? Um ROI de um concorrente, por exemplo. Tem uma forma que é a seguinte: o ROI, a gente viu que a fórmula dele, agora falando do ROE, né? O retorno sobre o capital investido, Investido. patrimônio líquido. A gente viu na fórmula que não é lucro líquido dividido por patrimônio líquido. Sim. Primeira coisa, onde você pega essas informações para alimentar a fórmula? O lucro líquido você vai pegar na DRE da empresa, que é um demonstrativo contábil. Então, lá na DRE vai vir um lucro líquido. O patrimônio líquido você vai pegar lá no balanço patrimonial da empresa. Então, tem lá esse total.
Então, para você ter um comparativo com outra empresa, você precisa ter acesso ao balanço patrimonial e DRE de outra empresa. Então, o que eu aconselho é fazer o comparativo com empresas de capital aberto. Empresas de capital aberto, os demonstrativos dessas empresas são públicos, ficam publicados, né, no site da Bovespa para acesso a qualquer pessoa, a qualquer investidor. Então, você consegue entrar. Procura uma empresa que seja do mesmo ramo que o seu, e aí Pra ter uma ideia, né? você consegue ver o ROI dela, e aí você tem um comparativo e uma meta para chegar ao seu ROI. E embora a gente pense, mas uma empresa de capital aberto é muito maior que a minha empresa, tem maior faturamento, mas independente disso, o ROI, ele é próprio para ser comparado, porque ao mesmo tempo que uma empresa de capital aberto tem um faturamento maior, ela tem custos maiores. Sim. Então, no fim das contas, a composição, a forma como ela gere o segmento dela é correlata ao seu, porque é a mesma atividade. Então, quando você tem esse comparativo, fica melhor para você analisar o ROI. Então, não tem ideal, mas essa é uma forma de ter um comparativo e ter um ROI ali, como se fosse uma meta para você chegar naquele ROI. Aqui a gente fala de metas, né? Lucros. Mas existe um ROI negativo? Existe. Existe sim um ROI negativo. Só antes disso, lá, eu quero só deixar para o pessoal o site aqui da Bovespa, né, que é www.bmfbovespa.com.br. Vocês clicam na opção Empresas, depois para investidores, depois Empresa Listadas, escolhe a empresa, né, ali que você quer, do segmento que você quer, e logo após demonstrativos financeiros. Aí você vai selecionar o balanço patrimonial, vai selecionar a DRE e já vai colher essas informações de lá. Muito bom. E lá, você me perguntou também sobre a questão de limitações, né? É verdade. E assim, um indicador, ele nunca pode ser analisado por si só, sozinho, porque é uma informação muito vaga. Então, uma limitação do indicador do ROI, embora ele tenha muitas vantagens, né, como você falou, mas uma limitação é o seguinte, vou dar um exemplo. Pode acontecer de uma empresa ter um ROI muito alto, mas essa empresa ela pode estar alavancada. Ela pode ser uma empresa que tem muitos empréstimos, muita dívida. Então, ela tem um ROI alto, mas tem um passivo muito alto. Então, o que é aconselhável? Você utilizar outros indicadores. É uma empresa que tem um ROI muito alto, vamos dar uma olhada no passivo dela. Tem muitos empréstimos, o ideal é calcular, por exemplo, o índice de endividamento. Né? E aí você consegue, pelo índice de endividamento, ver a capacidade, numa eventual solvência da empresa, a capacidade que ela tem de liquidez, né? Quanto que ela consegue quitar de dívida a cada R$1. Então, o ideal, a limitação do ROI é quando você calcula ele sozinho. Você utilizando outros indicadores, você tem uma análise melhor. Porque aí passa uma falsa impressão ali que tem um ROI, um investimento alto, uma lucratividade alta, mas na verdade tem um passivo ali considerável. Exatamente. No fim das contas, a empresa estava alavancada, com empréstimo demais, e acabou dando lucratividade. Então, não olha só o ROI, mas olha outros detalhes. Eu, inclusive, aproveito lá até para convidar vocês, se vocês quiserem que a gente fale sobre outros indicadores, índice de solvência, índice de liquidez, endividamento, como calcular, deixa nos comentários que aí a gente fala sobre isso num próximo episódio. E do ROI negativo. negativo. Pausou aqui. Eu aqui esperando. Eu falei, negativo. Agora eu quero saber mais do ROI negativo agora. ROI negativo, porque assim, pode acontecer. ROE, né? ROE. Embora pronunciar ROI, mas vamos falar ROI para ficar mais claro. O ROI também pode ser negativo, né? Pode. Por exemplo, fez um investimento de marketing e não supriu os custos investidos no evento, por exemplo, ROI negativo.
Aí é Aí nem onde faz o evento de novo, hein, gente? exatamente, exatamente. Aí precisa mudar o formato de O gestão. formato, Não é é. deixar de investir em marketing, É. mas mudar. Alguma coisa não ficou tão legal, realocar o investimento em tal outra coisa, Por né? isso a tomada de decisão baseada em dados. Tenham Isso. sempre dados. E Exato. histórico também, o que é muito importante, porque assim, vale você ter o histórico de tudo. Pô, você fez um investimento em marketing digital, tem esse histórico. Ele deu certo, não deu, o ROI foi positivo ou negativo? Tem esse histórico. O evento também é a mesma coisa. Eu acho que tudo isso vale para você medir também anualmente o que está alavancando sua empresa ou não, né? Sim, sim. Inclusive, até me lembrou hoje, você falando anualmente, o período ideal para fazer o cálculo do ROI é considerando pelo menos 12 meses. Então, assim, ele pode ser feito você pegando ali as informações lucro líquido, patrimônio, em vários períodos, mensal, semestral, mas o ideal é que seja pelo menos de um ano, devido à sazonalidade de algumas atividades. Então, melhor é calcular considerando o período de um ano. E você indica, por exemplo, fizemos o ROI no começo do ano, que é quando começam mais os investimentos totais ali das empresas, ou até dezembro do ano anterior, né? Para já calcular, fazer um planejamento total. Sim, Aí calculando em dezembro do ano seguinte, por exemplo, né? Mais ou é. menos assim. Na verdade, assim, na hora de incluir os dados na fórmula, você pegar o fechamento de um ano. Então, por Tá. exemplo, você está em janeiro, então já vai estar fechado, né? O balanço Sim. patrimonial da empresa e a DRE daquele ano. Então, você vai pegar aquele ano completo. Tá. Exemplo, se você estiver no meio do ano, o ideal é que você pegue os valores considerando o meio do ano passado para esse, porque aí você tem uma base de dados Exatamente mais de 12 meses, completa, né? de 12 meses. Perfeito. Ótimo. E o ROI negativo E o ROI agora? ROI negativo. ROI negativo. ROI negativo. Ó, o ROI negativo, ele existe. Então, você jogou na fórmula, deu negativo no resultado, infelizmente, um péssimo sinal. Significa que a empresa não está gerando lucro e, ao contrário, você está perdendo do capital investido inicialmente. Então, um ROI negativo, ele é um sinal de alerta. Jogou na fórmula, deu negativo, você precisa mudar o formato da sua gestão, que é o que a gente falou, que é tanto aplicável para marketing quanto para a empresa no total. Deu ROE, né, com final negativo, precisa revisar onde está alocando os recursos, se está com estoque muito alto parado, precisa rever a gestão da empresa para o ROI ficar positivo, né? Para melhorar esse ROI. Ótimo. Agora eu tenho uma pergunta para lá. Tá. Qual a relação entre ROE ROI. e dividendos, né? E a importância da política de dividendos e lucros da empresa? Então, o ROE e o dividendos, ele está relacionado, principalmente o ROI, na capacidade que a empresa tem de gerar lucros. Mas antes disso, acho que a Mi vai explicar o que são os dividendos, só para o pessoal entender, mais ou menos. Dividendos a gente pode entender como se fosse os lucros que a empresa gerou, distribuiu, na verdade, né? É que a gente fala, tem o hábito, né, de se falar a terminologia dividendos para quando a gente vai falar de empresas de porte maior, capital aberto, por exemplo, e lucros a distribuir para empresas menores, de capital fechado. Mas, em resumo, os dividendos são os lucros a distribuir. Então, quanto mais a empresa for eficiente em gerar o patrimônio líquido, maior será o ROI dela, entendeu? Então, assim, se você tem um ROI elevado, por exemplo, os dividendos, ela vai ter mais lucro, óbvio, parte dos lucros vão ser direcionados para a empresa continuar rodando e a parte dos outros lucros pode ser distribuídas por os acionistas, né? Então, assim, quanto maior a lucratividade, maior você tem essa distribuição. Sim. E sobre a importância da política, eu separei aqui também mais umas diquinhas para vocês, porque é importante você criar, até no estatuto da sua empresa, ou até um documento em apartado, essa política de dividendos e lucros. E aí eu coloquei aqui, né, há vários aspectos. Primeiro, transparência, porque ela vai trazer clareza para os acionistas e investidores.
sabendo, por exemplo, como a empresa planeja distribuir os lucros, então torna mais interessante para você que quer investir. Então, você sabe mais ou menos se você investir, você sabe como vai ser essa retenção de capital. Então, ela determina quanto dinheiro a empresa deve reter, né, para manter ali, para ela continuar funcionando e quanto ela pode distribuir de lucros. Traz atratividade para os investidores, que foi o que falei, tendo uma política bem escrita, né? Então, traz uma transparência de dados, ele vai querer investir. Regulamentações, porque às vezes, para alguns tipos de distribuição, a minha pessoa mais indicada para isso, para falar, tem algumas regulamentações, então é preciso seguir algumas legislações em relação à distribuição. Né? Então, ajuda a garantir que a empresa esteja em conformidade com essas regras. Basicamente isso. Então, esse documento ele vai trazer de forma clara para todos os interessados como que funciona a distribuição de lucros, evita conflitos. Ali também já tem determinado se acontecer algum problema em relação a isso, como você pode resolver. Tem muitos tribunais de arbitragem que são pessoas específicas para isso, evitam litígio muito grande, muito tempo, né? Eu e a minha, a gente sabe, a gente já lidou com muitas empresas que não tem isso muito aberto, muito estipulado e depois tem problema. Então, é sempre bom criar um documento em apartado sobre isso. E aí vai trazer mais atratividade para sua empresa. É isso mesmo. Bom, acredito que eu vou aqui, né? ROI e setores de negócios. Há grandes variações, Mi? Lá, sim, o ROI ele tem muita variação entre um segmento e outro. Porque eu vou dar um exemplo. Vamos supor uma indústria. Uma indústria, ela precisa de um maquinário mais pesado, ela precisa ter máquinas, né, para operar. Então, ela tem que ter um capital investido com mais intensidade, um valor mais alto. Nesse caso, se ela injeta mais capital, automaticamente o ROI dela é menor. Porque ela está investindo mais, né, alocando mais recursos na empresa. Diferentemente, se a gente olha uma empresa do setor de serviços, tecnologia, por exemplo, que você tem um capital menos intenso, né? Você investe, aloca, esqueci a palavrinha, integraliza um capital próprio menor na empresa, né? Na área de serviço, tecnologia, automaticamente você tem um ROI muito maior, porque o capital integralizado, ele foi menor. Então, assim, significa que a indústria, ela é ruim, né? Porque ela é menor se comparado à empresa de serviço? Não, porque como são atividades diferentes, elas não são comparativas, entende? Então, eu não posso, por exemplo, entrar lá no site da Bovespa, por exemplo, né, e pegar as informações de balanço, ver que uma empresa está dando um ROI super alto. Poxa, o meu aqui deu 12% de ROI, né? Para cada R$1, eu tenho 12 centavos de lucro. Mas se não for da sua área, da mesma atividade que da sua empresa, não faça esse comparativo, porque a discrepância é grande do ROI entre um segmento e outro. Perfeito. Agora eu vou para a Gi. Como avaliar os resultados do negócio? Então, vamos falar sobre avaliando como se fosse ROI positivo. Tem que avaliar o cenário, gente, né? Acompanhar assim de perto, se tá seguindo mesmo para ser um ROI positivo. Porque no marketing não tem como a gente ter certeza disso. Como a gente falou, sempre à base de testes. E também tem que ser uma referência, por exemplo, se você viu que foi positivo, ele vai ser uma referência para os teus investimentos futuros. Então, basicamente é isso. E tem uma frasezinha para você? Tem uma frasezinha que é uma dica muito importante, gente. Eu acho que vale da gente deixar esse recadinho aqui para vocês. Entenda melhor o desempenho do seu negócio, para atingir de forma certeira os seus objetivos. E isso inclui tanto na minha área, quanto da Lá, quanto da Mi. Eu acho que isso é para tudo, né, gente? Para a empresa realmente
ter um saldo positivo em todos os aspectos, tem que entender melhor o desempenho do negócio. Perfeito. É isso. Perfeito mesmo, com certeza. É a clareza, né? É a clareza. Que acaba que todos nós falamos, né? Ela também comentou que é você ter dados, né? Em cima de tomar decisões em cima de dados palpáveis, né? A clareza daquilo para você saber se você replica. Tá sendo positivo, tá gerando, né, a lucratividade, o faz-me rir, né? Que todo mundo gosta, É né, que todo Mi? mundo gosta, né? Porque quando a gente fala em empresa, você empresário, esse tem que ser o seu foco. Então, o empresariado não ficar trabalhando, né, para pagar só conta, para quitar tudo. Então, assim, começa a fazer essa análise de índices para você começar a ver se tá tendo o retorno disso, a lucratividade, para você focar mais, né? O que a gente foca se expande. Então, focar mais nessa parte de lucratividade. Porque é aquilo que você falou, de setores diferentes, né? Ah, por que que esse setor tá dando certo e o meu não? Mas às vezes acontece de você olhar de um setor exatamente igual ao seu, só que você pergunta, poxa, por que que o meu tá dando errado? E aí você precisa de dados. Você E uma precisa reavaliação de gestão. entender o que está acontecendo ali na sua empresa. Sim. E aí mudar a sua estratégia, né? Exato. Ah, esse caminho aqui está sendo mais indicado, então vou Vamos investir testar nesse nesse, caminho. é. Vamos alocar esse aqui que não está dando certo e vamos apostar nossas fichas no que está dando certo, Exatamente. né? E não viver só para pagar contas, realmente, né? Viver para ter lucro, porque você abre Para ter uma o seu empresa prolabore, né? visando ter lucro. Sim. E a gente tá querendo isso para você. Então, essas informações são justamente para você conseguir alcançar os seus objetivos, gerar lucro. Como a gente falou antes de gravar, o nosso objetivo é transformar né? vidas Vidas em e empresas. empresas. Exatamente. Tirar aquele conhecimento cultural do empresariado, do empreendedor sofrido, né? E não, vamos focar no empresariado com lucratividade, né? Sim. Com mais lucro, com mais. Faz-me rir, né? No final das contas. Então, pode simplificar, deseja isso para você, hein? Que É você isso. tenha ROE e ROI positivo, não negativo. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, né? Acho que por hoje só, foi uma delícia conversar com vocês. É um tema Obrigada. tão. A princípio, a gente pensa, nossa, que tema complicado, mas a gente conseguiu compreender. Espero que vocês também tenham conseguido compreender. E, por favor, qualquer dúvida, deixe nos nossos comentários que a gente vai fazer questão de responder para vocês. É Tá bom? isso. E é colocar em palavras simples, né? O que a gente fez aqui hoje parece um índice, a gente pensa em índice, nossa, mais fórmula, né? E é Fórmulas, complicado cálculos. e não, e são coisas simples. E super aplicável. Então, se você que está nos assistindo, colocar na prática, aplicar. Se tiver dúvida na hora de fazer, coloca nos comentários. Ah, eu fiquei com dúvida nisso. Ah, mas o meu ROI deu isso, né? Então, coloca nos comentários, interage com a gente que a gente vai te ajudar nessa missão. A gente te ajuda em todos os aspectos aqui. É verdade. E eu gostei muito da gente fazer esse formato, né? Tanto aplicando ao marketing quanto no empresariado em Sim. geral. Ficou bacana, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, porque eu fiquei aqui, ó, só intermediária, entendeu? Gente, obrigada, viu, mais uma vez por nos acompanhar. Se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais. Contamos com você. Um grande beijo. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.